Olá, eu sou o Senhor Boa Viagem. É um prazer ter você conosco. Olá, está no ar mais um Juntos a Bordo TV. O programa de hoje vai levar você até Piranhas, uma bela e simpática cidade no sertão de Alagoas. Abaixo desperdício. Sabia que muita coisa que você joga fora pode ser utilizada em deliciosas receitas? Existem vários tipos de malas e acessórios que você pode usar na sua viagem. Conheça aqui alguns deles. Vamos bater um papo com Zeca Pagodinho, um dos sambistas mais queridos do Brasil. Na hora de viajar, vá com segurança. Nada de ônibus clandestino. Quem viaja sempre tem histórias para contar. Vamos conhecer algumas? Para quem vai casar e ainda não decidiu onde passar a lua de mel, nós temos algumas dicas românticas. Aperte o cinto e ajeite a poltrona, que o Juntos a Bordo TV está começando. A cidade de Piranhas, situada às margens do Rio São Francisco, no sertão alagoano, é também conhecida como a Lapinha do Sertão, por ser encravada entre serras. Tombada pelo IPHAN como patrimônio histórico, a cidade destaca-se também por ser o último trecho navegável do Baixo São Francisco. Para não perder nenhum detalhe da cidade, é preciso se programar e aproveitar toda a riqueza do lugar que você vai conhecer agora. Para se chegar a Piranhas, você tem que pegar um ônibus e seguir até Paulo Afonso e de lá seguir para a cidade de Piranhas e toda a região de Xingó. Um dos primeiros turistas a visitar a nossa cidade foi o imperador Pedro II. Em 18 de outubro de 1859, aportava aqui, desembarcava do navio Pirajá e se encantava com a cidade. Piranhas tem diversos atrativos, como a hidrelétrica de Xingó, considerada a mais moderna do Nordeste e uma das mais modernas do Brasil. Além do Cânion do São Francisco, o quinto maior cânion do mundo e o maior navegável. Paredões de até 200 metros de altura e profundidade de 200 metros. O passeio no Cânion de Xingó revela um cenário maravilhoso. No final do passeio, a bordo de modernos catamarãs, tem um banho no Paraíso do Talhado, em meio a paredões de até 100 metros de altura. Um dos pontos mais visitados é o Monumento Natural Grota do Angico, local de morte do cangaceiro Lampião, Maria Bonita e mais 9 companheiros em 1938. A bordo de catamarãs, pequenas lanchas voadeiras, se chega até ao local onde morreu Lampião em 1938. Piranhas também guarda lembranças desse tempo no Museu do Sertão, onde existem diversas salas, sendo que a mais visitada é a sala dedicada ao Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Por ser uma cidade tombada como Patrimônio Histórico Nacional desde 2003, é uma cidade que parece ser um cenário cinematográfico, e isso já aconteceu diversas vezes. Aqui foram rodados alguns filmes famosos, como Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, em 1978, Baile Perfumado, do Lírio Ferreira e Paulo Caldas, em 1996, que conta a saga de Benjamin Abraão Boto, o homem que fotografou e filmou Lampião. Piranhas também é bastante propício para a prática de esportes de aventura, como rapel, tirolesa e também de você dar umas boas pedaladas de bike pelas trilhas ecológicas. A cidade de Piranhas se destaca pelo seu casario colonial. Os estilos arquitetônicos mais presentes é o neoclássico e também o barroco tardio. Na cidade existem 2 mirantes que comemoram a passagem do século. O primeiro comemora a passagem do século XIX para o século XX, em 1899. E o segundo comemora a passagem do século XX para o século XXI, fazendo homenagem ao nosso Rio São Francisco. Uma das grandes atrações da cidade de Piranhas é a canoa de tolda, embarcação que tem origem holandesa e que foi introduzida aqui no Baixo São Francisco ainda no século XVII, resgatando a história e a memória das embarcações do São Francisco. Venha conhecer Piranhas, venha conhecer a Lapinha do São Francisco, a única cidade encravada no Cânion do São Francisco. Destinos interessantes como Piranhas estão ligados por ônibus às principais capitais por linhas diretas ou conexões rodoviárias. Quem costuma viajar sempre tem uma história engraçada para contar. A história da Lidiane aconteceu no litoral da Paraíba. A gente foi para um congresso em João Pessoa, na Paraíba. Uma amiga minha propôs para a gente ir para Tambaba. Sabia que Tambaba era uma praia de nudismo, não tinha ideia de onde ficava. A minha amiga é daquelas pessoas bem descoladas. Não, eu sei, a gente vai de ônibus e chega lá.
Quando nós fomos para Tambaba, a gente pegou um ônibus e aí quando nós 4 descemos, a gente percebeu que não tinha nada em volta, não tinha um comércio, não tinha um vendedor de água, não tinha ninguém para dar uma informação. E aí depois de algum tempo caminhando, passou um rapaz e a gente perguntou, a gente está perto de Tambaba? Ele disse, olha, você só tem um jeito de chegar até lá, que é ir andando. A gente foi andando, isso no sol quente, à tarde. A gente resolveu pedir carona, até que o rapaz parou, perguntou para onde a gente estava indo, a gente falou que estava indo para Tambaba. E aí entramos nós 4 corajosas dentro do carro de um desconhecido. A gente chegou, já era próximo de 4 horas da tarde, 2 amigas minhas tiveram coragem de entrar na parte naturista, eu e outra a gente desistiu, ficou só curtindo a paisagem, que é uma praia muito bonita aqui do Nordeste. E aí deu umas 5 horas, vamos voltar para o congresso, né? Como é que a gente faz? Pede carona, né? A gente chegou de carona na ida, a gente vai ter a mesma sorte de conseguir carona na volta. Só que quando a gente começou a pedir carona, a gente deu sinal a 5, 10, 15 carros, percebeu que todo mundo estava indo embora, todos os turistas, e só estava ficando a gente na praia. Começou a anoitecer, qual foi o jeito? Ir andando. A gente começou a andar até achar uma pousada, e aí lá a gente foi pedir informação. Eles falaram que passava um ônibus, que já era para estar chegando, e a gente ficou esperando esse ônibus. E eu ia pegar o ônibus de volta para casa no final da noite, meia-noite. Graças a Deus o ônibus chegou, a gente chegou a João Pessoa. Quando chegou a João Pessoa, eu tive que pegar um táxi até o alojamento. Eu peguei todas as minhas coisas, joguei dentro do táxi e corri para a rodoviária. Eu fui a última a entrar nesse ônibus. Ainda estava com a mesma roupa que eu tinha ido para Tambaba, não tive tempo de me trocar, com um biquíni por baixo. Mas foi legal, acho que você ter história para contar, a história desse momento da sua vida, é uma coisa interessante. Você sabia que 1/3 dos alimentos do mundo vão para o lixo e que o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos? Evitar o desperdício traz economia, alimentação mais rica e variada e redução no acúmulo de resíduos. Frutas, verduras e legumes da época são mais baratos e mais saborosos, mas compre só a quantidade necessária e armazene-os adequadamente para não estragar. Faça o aproveitamento integral dos alimentos, ou seja, use também em suas receitas partes que normalmente descartamos, como cascas, talos e folhas, desperdiçando o mínimo possível na sua cozinha. Bom, para falar de desperdício e aproveitamento de produtos na cozinha, eu vou dar umas dicas para que você possa aproveitar de uma forma bem simples alguns produtos que você joga fora. Primeiro vamos começar com o tomate. Essa polpa do tomate, na verdade as sementes, nós vamos utilizar em um molho. A gente separa, que geralmente utilizamos somente essa parte do tomate. Vamos utilizar essa, fazendo com que ela vá ao forno e se transforme em um molho de tomate. E você pode utilizar em várias receitas. Depois eu venho com 2 frutas deliciosas, cítricas, o limão e a laranja. O desperdício seria na casca, né? Essa casca aqui é uma maravilha para dores estomacais. Isso aqui você não joga, você pode fazer um chá, tanto com a casca do limão como com a casca da laranja. Passando outra dica, vamos para a cebolinha. Geralmente nós utilizamos essa parte aqui para o tempero das nossas comidas, não é? Mas essa parte é a mais saborosa. Você pode muito bem fazer um buquê carré, colocar isso aqui em qualquer prato, um cozido, ou então cortar de forma pequenininha, como eu estou cortando aqui agora, e jogar no seu cozido, na sua sopa, enfim, em qualquer prato. E aí o desperdício é quase zero. Da casca do mamão e da casca do abacaxi, nós podemos fazer deliciosos doces. Outra dica legal é a banana, né? Sucesso brasileiro, a banana é muito bom, né? Potássio, uma delícia. Bom, a banana, a casca da banana, ou então a própria banana, quando fica bem madurinha, muitas vezes as pessoas jogam fora. Minha gente, não faça isso não. Vamos fazer um doce com essa banana, bem facinho. Açúcar e a banana. Simples, e deixar cozinhar. Uma dica também muito interessante
com o marisco, o camarão, que é apreciado em todo o Brasil. O camarão a gente come a carne, mas a cabeça e a casca, elas servem para depois você fazer molho, passando no liquidificador, e também colocar ao sol e resseca. Depois passa no liquidificador e ela se transforma numa farinha. E essa farinha é importantíssima como adubo, como complemento alimentar também. E essas são apenas algumas dicas, isso mesmo. Cascas, talos e folhas rendem ainda sucos, purês, sopas, bolos, aperitivos e muito mais. Você também pode reaproveitar sobras de um prato para fazer outro, como um risoto ou um tutu de feijão, feitos com o arroz e o feijão que sobraram, ou até o pão amanhecido para fazer pudim, farinha ou torrada. Você vai jantar, almoçar fora e traz o que sobrou, né? O que sobrou não vai para o lixo não. Você pode fazer, por exemplo, um frango assado que sobrou do dia anterior, você pode fazer uma salada. Você pode colocar esse frango em um risoto ou então numa panqueca. Enfim, gente, é usar a criatividade. É isso aí. Por que desperdiçar? Pense nisso. No blog juntosabordo.com.br você encontra essas receitas deliciosas para incrementar o seu dia a dia e também os almanaques 18 e 19 com outras informações. Em uma de suas viagens, Sandro passou por uma saia justa. A viagem é muito longa, às vezes fica muito desgastante de carro. A gente vai então de ônibus e a gente acha mais seguro, né, e mais confortável também. A gente foi então de ônibus até Belo Horizonte. De lá a gente então alugou um carro para conhecer ali um pouquinho o norte do estado. E uma dessas viagens coincidiu com o período aí do carnaval. Bom, o fato é que a gente chegando numa cidade assim, onde tinha um restaurante assim perdido no tempo lá, estava eu com o celular querendo falar com ela, quando um garotinho assim, pequenininho, pegou um toca-fitas, né? Isso faz pouco tempo, mas ele ainda tinha toca-fitas lá, né? Então ele colocou no som a caixote de madeira. Então na hora que eu estou ligando para minha esposa, ele coloca Bartol Galeno em todas as alturas. O que é que a minha esposa então pensa, né? Ela, quando escutou aquilo dali, você está com quem? Disse, minha filha, eu estou aqui com vários amigos, homens, né? Mas escutando essa música, pronto, ali o tempo já fechou. Mas aí eu consegui, né, explicar então, reverter a situação, dizer que a gente estava realmente perdido ali num local inóspito e tal. Almoçamos, continuamos a viagem, mas no mesmo dia a gente chegou numa cidade, assim, aquela coisa bucólica, pouca gente na rua. E aí, mais uma vez, o celular. Peguei o celular para fazer a ligação, estava fora do carro, os amigos no carro, mas tinha um trio elétrico. Então estou falando aqui com ela quando toca música carnavalesca. A pergunta que ela faz então, você está onde? Porque mais cedo era Bartol Galeno, né? E naquela hora, escutando música de carnaval, eu corro então pro carro dos amigos, porque os amigos são amigos verdadeiros assim, né? Eles fecham a porta do carro. Que viagem é essa? Que viagem é essa? E eu querendo abrir a porta e eles com a porta fechada, disse, rapaz, abra a porta pelo amor de Deus, né? Ela do outro lado da linha, imagina o quê? Olha, mais cedo estava com mulheres, Bartol Galeno, né? Então tem a ver com mulheres. E agora estava, sei lá, numa casa aí de alegria, né? De felicidade, e tentando sair da casa. Então abrir a porta era para eu sair da casa, né? Mas quando na verdade eu queria me esconder dentro do carro para, né, o som não tocar tão alto. E era uma história engraçada para eles que ficaram rindo todo o resto da viagem e eu sofrendo, né? Levando pizza da mulher pelo celular. Mas no final consegui explicar, deu tudo bem, né? Mala. Quanto mais leve e prática, melhor. Na hora de decidir o tamanho da mala, o importante é saber quanto tempo você vai ficar fora. A mala pequena ou de bordo é ideal para uma viagem de fim de semana. A média é indicada para viagens de 1 semana a 15 dias. E a grande para viagens maiores. Mas não é só isso. O nosso consultor vai te mostrar agora mais detalhes que devem ser observados e outros tipos de bagagem além das malas tradicionais. Essas aqui são chamadas de malas rígidas, que elas são um pouco mais duras, são um material de policarbonato. Essas malas rígidas têm um diferencial de ser umas malas mais modernas, o design um pouco diferente. E elas têm divisórias que elas abrem ao meio também, que aí no caso vocês têm uma facilidade de organização. Tem umas malas que são consideradas mais leves, né, que são o caso dessas aqui, que são chamadas malas de poliéster, né.
elas também são resistentes, tanto é que elas têm as estruturas nas laterais, ó. E o diferencial realmente é porque ela é tecido. Mas em relação à resistência, ambas são iguais. Hoje a praticidade para vocês levarem as malas são um giro 360 graus, que vocês podem estar levando sem precisar pôr muita força, principalmente quando elas estiverem mais cheias. Mochilas que são com carrinhos, que elas podem ser usadas de costa, tá? Como elas podem ser usadas também ao chão. Esses modelos têm espaço para laptops, dá para você levar uma roupa, principalmente um executivo que vai viajar de 1 a 2 dias só. Além das divisórias, a praticidade de você tá levando junto a você, tanto a bordo como despachando. Vale a pena salientar que hoje não se pode mais utilizar mochilas com carrinho dentro dos ônibus. Tem uns mochileiros também que gostam bastante daquelas mochilas que são chamadas mochilões, que são bastante interessantes para acampar, são muito bacanas para isso. Sacolas também, que são bem interessantes para poder levar roupa, presentes. Também outras linhas de sacolas maiores. O diferencial desses modelos é que elas têm com carrinhos também, que facilitam a você no transporte. Nelas vocês encontram também compartimentos nas laterais que ajudam na organização. Malas e sacolas de viagens coloridas são mais fáceis de identificar, mas se a sua for de cor neutra, você pode colocar uma fita ou um identificador contrastante para diferenciá-la das demais. Existem também vários acessórios que ajudam bastante. Alexandre vai te mostrar alguns deles. Necessaire serve para você utilizar escova de dentes, perfumes, tudo produtos de higiene pessoal, frasqueiras, que ajudam na organização, levar as maquiagens, acessórios femininos e que podem levar dentro dos ônibus também. Esse aqui, ele é um acessório bom porque ele é bem de segurança para você colocar dinheiro, documentos na parte interna, você põe aqui junto ao seu corpo, fica bem mais seguro. Mas um acessório de segurança imprescindível nas viagens são os cadeados para você pôr nas malas. Além dos modelos mais tradicionais com segredos, a gente vai ter esses modelos personalizados infantis. Tem um outro modelo só com chave também. Desejo a vocês que estão viajando esse Brasilzão afora aí, norte, sul, leste, oeste, a bordo dos ônibus, uma excelente viagem. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para vocês estar facilitando no dia a dia de vocês nas viagens. Agora que você conhece as novidades em malas e acessórios, é hora de lembrar das regras para bagagens nos ônibus. No bagageiro você pode levar até 30 quilos e a maior dimensão deve ser no máximo 1 metro. De preferência, coloque etiqueta com dados do proprietário e o destino onde irá desembarcar. A bagagem de mão deve ter até 5 quilos e tamanho compatível com porta-embrulhos acima da poltrona. Leve nela seus documentos e itens pessoais que possa precisar durante a viagem. E lembre-se, a bagagem de mão é de responsabilidade do passageiro, então leve-a com você, caso se ausente do ônibus nas paradas. Amigo, não entre no ônibus pirata, em um clandestino, melhor lhe dizendo. Os seus motoristas trabalham demais, com o rato do sono, seus olhos roendo, sempre fugindo e se escondendo. No ônibus capenga sem manutenção, por fora da lei e por fora da estrada, com medo de uma fiscalização. Se numa viagem este ônibus for preso, ou numa subida o motor enguiçar, você vai ficar contando os pedaços dos seus compromissos no chão a rolar. Distante de casa, olhando seus sonhos de asas partidas sem poder voar. E você se culpando de ter escolhido um ônibus pirata para viajar. Se você tem dúvida se o ônibus que está contratando é clandestino, fique de olho nesses detalhes. Passagem muito barata, não embarca em terminais rodoviários, não trafega por estradas principais e ônibus mal cuidados. É isso aí, não dá para arriscar. Segurança em primeiro lugar. Com motorista cansado e ônibus irregular, não dá para contar. Não corra esse risco na hora de viajar. Ônibus pirata, vamos denunciar. Ligue para a NTT pelo 166. Eu já passei quase tudo nessa vida. Celebrando 30 anos de carreira, o cantor e compositor Zeca Pagodinho canta clássicos do samba de todos os tempos. Conhecido por sua irreverência, o sambista conquista fãs de todas as idades.
O meu sucesso está há tantos anos, eu acho que devido à qualidade, o cuidado que eu tenho quando faço meus CDs, meus DVDs, as pessoas com quem eu trabalho, gente séria, gente competente. O repertório, como sempre, sou muito cuidadoso. Eu acho que o meu sucesso está aí por isso. Eu acho que o samba é isso aí. Ainda mais no Rio de Janeiro, né? Tá dentro da sua casa. Hoje em dia, eu vivo um pouco lá e um pouco cá, né? Eu vou um pouquinho na humildade, vou um pouquinho na burguesia, vamos falar assim. E fico ali, transitando ali. Agora, a influência da minha carreira é porque eu sou cria eu vim de subúrbio, de favela, de morro, eu adorava, até hoje eu ainda adoro. Os morros hoje não são mais como antigamente, né? Não tem tanto samba como tinha. De batucar na mesa de sinuca, fazer partido alto, é um pouco diferente. Botaram uma faixa amarela, bordada com o nome dela, e vou mandar pendurar. Vou dar-lhe um gato, angorá, um cão e uma cadela. Parar eu não posso parar porque eu vivo disso e vivo para isso. E não consigo viver longe disso. Posso até às vezes estar cansado, tiro umas férias e tal, mas umas férias assim de acho que um mês já começa, pô, tô com saudade dos amigos, das pessoas, dos aplausos, das canções, dos arranjos. Se fosse só o palco, seria uma maravilha, né? Eu não posso ir numa feira, eu não posso ir na rua, eu não posso ir num botequim. Quando eu podia, eu ainda gostava. Ainda mais agora com esse telefone aí, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ir um samba, eu não consigo... Eu gosto de viajar assim quando eu vou com meu neto, com a minha filha, com meus filhos, né? Aí a gente vem para aqui, vai para Salvador, vai para o Sul. Vocês que estão viajando que pode, que não são famosos, visitem tudo aí, por aí, depois me conta como é que é. Eu não sei se ela fez feitiço, fez macumba ou coisa assim. Eu só sei que eu tô bem com ela, a vida é melhor pra mim. Eu deixei de ser pé de cana, eu deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo, sou bem quisto por todo mundo. Situação inusitada foi essa vivida pela Luísa. Hoje, na minha viagem, eu vivo tudo hoje nela, entende? Eu conheço os lugares, conheço as pessoas diferentes. Eu estava trabalhando, estava na rua vendendo e veio uma moto me seguindo. Aí anunciou que era um assalto e me mostrou uma faca. E minha reação foi corri bastante e de repente comecei o desespero do choro. Aí vi uma porta de vidro muito larga e muita gente. Entrei nessa porta e o pessoal começou, ai, tadinha, será que era filha dele e tudo? Então eu entrei no velório. Só que chorando no modo desespero do medo do assalto, da faca. E ali me colocaram cadeira para mim, chá, e me abanavam, botava ventilador, era aquela coisa. Tadinha, era filha e tal e tal. Quando eu parei mais o medo do susto do assalto, eu olhei a situação e estava dentro de um velório. Aí eu comecei a pensar como que eu ia sair dali agora, né? Aí esperei um pouquinho passar, fiquei sofrendo um pouquinho ali, estudando como que eu ia sair. Olhando sempre para a porta, tinha sempre gente lá e tudo. Aí ficou falando, não, estou muito abalada, não quero falar nada. Então saí, olhei, pegou o mototáxi e saí dali. Isso foi uma das situações que eu não esqueço. A minha vida é uma viagem. Então quando eu parar, não sei o que vai ser. E você, também tem uma história para contar? Mande para juntos@abrate.org.br e participe do Juntos a Bordo TV. No Brasil, o número de casamentos aumenta em 12 mil a cada ano e o mês preferido dos pombinhos é dezembro. Você sabia disso? E onde eles preferem passar a lua de mel? Bem, são vários destinos, mas vamos dar algumas dicas dos mais procurados.
Para quem curte belas praias, uma opção é Natal, no Rio Grande do Norte, onde não se pode deixar de fazer os ótimos passeios de buggy. No cardápio da cidade, frutos do mar e carne de sol, delícias típicas da culinária regional. E se quiser fazer compras, Natal é repleta de mercados de artesanato que oferecem ricos bordados e pinturas em cerâmica. Lembrando os Alpes suíços, a romântica Monte Verde, na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, é uma ótima pedida para quem quer se sentir na Europa sem sair do Brasil. Com inverno gelado e friozinho o ano todo, a gastronomia se destaca pelas trutas, vinhos e fondues. Visitar a Cachoeira dos Pretos e passear de quadriciclo por estradas de terra em meio a araucárias são alguns dos atrativos da cidade. E que tal um destino bem relaxante? Conheça Caldas Novas, o paraíso das águas quentes em Goiás. Com uma rotina voltada ao turismo, o que não faltam são hotéis e parques aquáticos, onde se pode curtir sua maior atração, as terapêuticas e medicinais águas que brotam da terra. Visite também o Parque Estadual da Serra e o Jardim Japonês. Petrópolis, no Rio de Janeiro, une o charme das construções imperiais com o friozinho da serra. Sua natureza exuberante pode ser apreciada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é repleto de trilhas, cachoeiras e mirantes naturais. E não deixe de conhecer o Palácio de Cristal e o Palácio Quitandinha. Para finalizar, a paradisíaca Praia de Jericoacoara, eleita uma das mais bonitas do mundo pelo jornal americano The Washington Post Magazine. O paraíso, que fica na costa oeste do Ceará, é ecologicamente protegido. Lugar de mar calmo e transparente, belíssimas lagoas e enormes dunas, de onde se pode contemplar o pôr do sol, que está entre os mais belos do país. Mas não precisa estar de casamento marcado para curtir esses destinos. Viaje também e aproveite todo o romantismo desses lugares. Entre no blog juntosabordo.com.br e saiba mais sobre esses e outros destinos românticos. O Juntos a Bordo TV de hoje chegou ao fim. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima e boa viagem! Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima viagem. Siga a TV de Bordo nas redes sociais. Realização Abrate, a associação que reúne as empresas que operam o transporte rodoviário intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros no Brasil.